Sabe, existem histórias sobre encontros que, pelas regras do mundo, nunca deveriam ter acontecido. Hoje, a gente vai mergulhar em uma delas. Uma história poderosa sobre como a fé e a necessidade humana são capazes de derrubar os muros mais altos, mostrando uma misericórdia que simplesmente se recusa a ser presa por fronteiras. Para a gente começar, vamos imaginar uma cena bem real, bem moderna. Um homem vai visitar a irmã num prédio de luxo e ouve exatamente isso de um porteiro. A humilhação, aquele nó na garganta, essa dor da exclusão nos conecta direto com o mundo que a gente vai explorar. O mundo onde barreiras como essa não eram só um constrangimento social, mas eram vistas como lei divina. Para a gente entender a dimensão da coragem da nossa protagonista, primeiro a gente precisa sacar o sistema que ela usou desafiar. Um mundo inteiro, social e religioso, que girava em torno de uma ideia muito poderosa: a pureza. Na época de Jesus, essas leis de pureza não eram só regrinhas de religião, não. Elas eram tipo o sistema operacional da sociedade. Eram elas que diziam quem podia chegar perto, quem podia participar das coisas e quem era basicamente um excluído, alguém considerado longe de Deus. E quem é que entrava nessa lista de impuros? Bom, a lista era longa. Tinha gente com certas doenças, marginalizados, mas um grupo em especial era considerado impuro pela própria natureza: os estrangeiros, chamados de gentios. Para eles, essa barreira não era algo passageiro. Era uma muralha social e religiosa que parecia impossível de derrubar. E é bem no meio desse sistema super rígido que surge um ensinamento, nossa, radical. Uma verdadeira revolução que tira o foco dos rituais, do que se faz por fora e joga toda a luz para dentro, para a intenção do coração. E essa distinção aqui é crucial. De um lado, você tem as tradições dos homens, que estavam super preocupadas com coisas externas, tipo lavar copos e jarras. Do outro, os mandamentos de Deus, que apontavam para dentro: honrar os pais, buscar justiça, ter misericórdia. É aquela briga clássica, né? Entre a aparência e a essência. E a crítica era bem direta, sem rodeios. Jesus usava as palavras dos profetas para expor, sabe, a hipocrisia de uma religião que era só fachada, onde as regrinhas criadas por homens acabavam passando por cima da real intenção de Deus. E aqui, gente, está o ponto de virada. A verdadeira impureza não vem de fora. Não é a comida que você come, ou a mão que não foi lavada. Vem de dentro, vem do coração. Essa ideia, sozinha, era uma bomba. Ela não só dizia que toda comida era pura, como chacoalhava a base de todo aquele sistema de exclusão. Beleza, com essa perspectiva nova na cabeça, vamos agora pro teste de fogo. Jesus literalmente cruza a fronteira e entra em território estrangeiro, lá na região de Tiro. E olha, esse não era um território neutro de jeito nenhum. Essa linha do tempo mostra séculos de briga, de hostilidade. A gente está falando de conflitos religiosos, de guerras, até de exploração econômica. Havia um ressentimento antigo e muito profundo entre esses dois povos. É nesse cenário de tensão máxima que surge a nossa protagonista. Uma mulher que era o pacote completo de tudo que aquele sistema considerava impuro. Estrangeira, de outra religião e, claro, mulher numa sociedade patriarcal. Desafiando todas as convenções, ela invade o espaço onde Jesus está e se joga aos pés dele. A primeira resposta de Jesus é chocante. É um reflexo direto do pensamento da época. Filhos, no caso, era o povo de Israel, e cachorrinhos, bem, era um jeito bem depreciativo de se referir aos estrangeiros. É uma resposta que, na prática, bate a porta na cara dela, com força. Para pensar no peso desse momento. No auge da sua dor, do seu desespero, ela não encontra acolhimento, mas um insulto que a rebaixa à condição de um animal. Para a maioria das pessoas, a história teria acabado ali. Mas não para ela. E é aqui que a gente vê a genialidade dessa mulher. Ela não rebate a ofensa, ela aceita e transforma aquilo no seu maior argumento. Com uma sabedoria e uma coragem incríveis, ela diz: é verdade, Senhor, eu aceito o meu lugar, mas até nesse lugar existe compaixão. Eu só preciso de uma migalha. E a reação de Jesus muda tudo. Presta atenção, ele não diz pela sua fé, mas por essa palavra, pelo que você disse. Foi o argumento dela, a lógica afiada e a esperança inabalável que provocou a cura. Naquele momento, o mestre foi ensinado pela estrangeira. Agora, vamos dar um passo para trás e analisar o impacto gigantesco desse encontro. Aquilo não foi só uma cura, foi a demolição de vários muros de uma vez só.
Pensa comigo. A fronteira geográfica, atravessada. A barreira étnica entre judeu e gentil, demolida. A fronteira religiosa, que colocava o ritual acima da fé, superada. E, por fim, a fronteira de gênero, onde uma mulher estrangeira não só foi ouvida, como se tornou, de certa forma, a professora. A lição central que essa história deixa pra gente é esta. Diante da fé de verdade e da necessidade humana real, nenhum código de pureza, nenhuma barreira social, nenhuma tradição consegue ficar de pé. No fim das contas, a misericórdia não tem passaporte, ela não conhece fronteiras. E isso nos traz de volta lá pro começo, pro elevador. A história dessa mulher nos desafia a olhar pro nosso próprio mundo. Quais são os elevadores sociais que a gente continua criando hoje? Que barreiras de preconceito ainda precisam ser derrubadas pela coragem de quem busca ajuda e pela sabedoria de quem está disposto a realmente escutar? Essa é a pergunta que fica no ar.